ETF de ETH vai ser aprovado essa semana. Bitcoin a 100 mil dólares, Ethereum a 10 mil dólares. Vamos iniciar a Altcoin Season. Seguinte, galera, temos agora um novo fato na mesa que não tínhamos anteriormente, que é a possível aprovação de ETF de ETH essa semana. E caso isso aconteça, muda tudo o que a gente estava esperando para o mercado nas próximas semanas e meses. E a alta deve ser antecipada mais uma vez, assim como foi quando teve a aprovação de ETF de Bitcoin Spot. Vamos falar sobre isso no dia de hoje. Vou passar a visão otimista para vocês do cenário do mercado como estamos atualmente, também a pessimista, caso esse ETF seja rejeitado essa semana, certo? Porque embora possa ser aprovado, existe a chance ainda de 25% de rejeição, segundo os analistas da Bloomberg, certo? Se você gostar do vídeo, já sabe, fideliza no like, se inscreve no canal se você não for inscrito, meta para esse ano é 50 mil inscritos, a maioria das pessoas que vê os vídeos aqui não são inscritos, então dá essa moral, se inscreve no canal, deixa o like e deixa nos comentários aí a sua opinião. O ETF de ETH vai ser aprovado essa semana? Sim ou não? Eu quero saber a sua opinião nos comentários do vídeo. Faço convite também para me seguir lá no meu Instagram, brunocosta.019, tá na tela o arroba, link na descrição para você encontrar meu Instagram mais fácil, lá eu posto muito conteúdo. Antes de começarmos, faço aquele convite de lei para você poder se tornar assinante da comunidade cripto, certo? Na comunidade cripto é o lugar onde eu posto conteúdo exclusivo do mundo cripto, como por exemplo airdrops, ensinamentos básicos, mini curso de empréstimo, investimento para onde eu te ensino a investir como um profissional dentro do mundo das criptomoedas, carteira recomendada. Por exemplo, na carteira recomendada essa semana eu tinha recomendado uma pivotagem de Starknet para Ecubo, que já rendeu mais de 100% de lucro para a comunidade. Ecubo estava 0,97 centavos de dólar e agora está aqui em 2 dólares e 24 e deve seguir subindo. Enfim, quem está dentro da comunidade tem informação em primeira mão e consegue ganhar dinheiro da melhor forma dentro do mundo cripto, fora um suporte de primeira linha dentro desse mundo que praticamente ninguém no Brasil oferece, certo? Informações em primeira mão também no canal do Telegram. Caso você queira se tornar assinante da comunidade, primeiro link na descrição desse vídeo tem um cupom de desconto para você poder assinar o plano anual. O plano anual é R$ 1.997. No primeiro link na descrição do vídeo tem um cupom de desconto para você poder fazer a assinatura desse plano. Caso você tenha dúvidas em relação à comunidade e queira tirar suas dúvidas antes de fazer a sua assinatura, no segundo link na descrição desse vídeo é o link do nosso contato de suporte para tirar suas dúvidas em relação à comunidade, em relação a você que deseja ser assinante da comunidade, certo? Então quer assinar, mas tem dúvida para poder fazer a sua assinatura? Clica no segundo link, tira suas dúvidas e seja feliz, meu amigo. Então bora lá falar aqui sobre o movimento do mercado, certo? A gente pode ver aqui, né? A gente trouxe aqui o gráfico no dia de ontem, vou até colocar aqui o gráfico diário, estamos aqui no gráfico aqui semanal, mas no dia de ontem a gente teve aí um movimento de alta bem interessante, certo? Olha só o tamanho dessa vela aqui do dia de ontem aqui do Bitcoin, certo? A vela iniciou na casa ali dos 66 mil dólares e buscou lá quase os 72 mil dólares no dia de ontem. A gente teve uma vela ainda mais intensa aqui no ETH, certo? Olha só o tamanho dessa vela que surgiu aqui no ETH, certo? O Ethereum saiu da casa dos 3.053 dólares para casa lá dos 3.800 dólares quase. Mais até no dia de ontem, certo? Enfim, tivemos aí uma grande alta dentro do mercado. E o que causou essa grande alta e como vai ser o desandar do mercado nos próximos dias, caso a notícia que causou essa alta se concretize, certo? Seguinte, provavelmente todo mundo que está vendo esse vídeo já viu essa notícia, mas se você não viu, você vai ver agora aqui, certo? Os analistas da Bloomberg, os mesmos analistas que preveram lá o ETF de Bitcoin Spot, elevaram as chances de aprovação do ETF de Ethereum para 75% para essa semana. Para você que não sabe, essa semana, eu até deixei separado aqui, deixa eu ver, aqui ó, deixei separado aqui essa imagem aqui para vocês poderem ver, né? Essa semana vai ser decidido se vai ser aprovado ou rejeitado o pedido de ETF de Ethereum Spot, certo? A gente tem duas decisões, uma marcada para quinta-feira, dia 23, e outra marcada para sexta-feira, dia 24, certo? Ou seja, a gente vai ter duas decisões de aprovação de ETF essa semana. E caso venha a ser aprovado, provavelmente na quinta-feira mesmo já vai acontecer a aprovação do ETF de ETH Spot, certo? Porém, galera, até o dia de ontem, mais ou menos, até por volta das 3 horas da tarde,
A expectativa que o mercado tinha em relação à aprovação do ETF de ETH era de apenas 25%, ou seja, o mercado inteiro em si já estava dando o ETF como praticamente recusado. Não tinha ninguém com expectativa de que esse ETF fosse ser aprovado agora. A expectativa estava para o final do ano. Então, a expectativa em relação ao ETF de ETH Spot era zero. Porém, tudo mudou no dia de ontem, quando o analista aqui da Bloomberg soltou esse tweet aqui, né? Onde ele fala aqui que ele teve conversas, e nessas conversas aí com pessoas importantes do mercado financeiro, eles imaginam que a chance de aprovação do ETF de ETH Spot essa semana subiu muito, para casa dos 75%, ou seja, antes a gente tinha expectativa de chance de 25% de aprovação essa semana, e agora estamos aí com 75% de chance de aprovação essa semana. E ele falou também, né, que essa expectativa deles foi sem ver documento nenhum. Se eles vissem documento, essa expectativa poderia ser ainda maior que 75% de chance de aprovação, certo? A gente tem esse outro tweet aqui também, desse camarada aqui que posta informações sobre o mundo das criptomoedas, que disse que a SEC disse às exchanges que está inclinada para a aprovação de ETF Spot de ETH, certo? Nesse outro post aqui do camarada aqui também, né, ele postou aqui que a questão aqui pelo qual a SEC pode aprovar o ETF de ETH Spot é política, certo? Porque esse ano é ano de eleição lá nos Estados Unidos, certo? A gente tem aí de um lado, né, o Trump, que está a favor das criptomoedas, do outro lado o Biden, que estava contra as criptomoedas, e provavelmente aqui as coisas estão mudando para que um lado, né, não perca o pessoal que investe dentro desse mercado, não perca os eleitores que investem dentro desse mercado. Enfim, é uma questão política essa possível aprovação de ETF aí, pelo que parece, já nessa semana, certo? Então, galera, a gente estava vivendo um cenário dentro do mercado até o dia de ontem, por volta das 3 horas da tarde, de que não teríamos aprovação de ETF, não teríamos nenhum catalisador acontecendo no mercado por esses dias, por essas semanas, e que a gente ia viver um período de mercado lateral, como eu já vinha falando para vocês aqui, que a gente ainda tá, né, ó, reparem que a gente ainda tá dentro aqui do nosso período lateral de mercado, certo? Porém, esse período lateral de mercado se quebra se acontecer a aprovação desse ETF, certo? Porque a gente viu o que aconteceu quando foi aprovado o ETF de Bitcoin. O Bitcoin saiu lá de 40 mil dólares para casa dos 73 mil dólares, desencadeou um movimento de alta, não só no Bitcoin, como em várias outras altcoins também, certo? E o mesmo deve acontecer caso esse ETF de ETH venha a ser aprovado agora. É um novo catalisador que nós temos na mesa. O único catalisador que a gente tinha anteriormente dentro do mercado era aí a queda dos juros dos Estados Unidos. Agora nós temos um novo catalisador na mesa, que é esse possível ETF de ETH sendo aprovado aí quinta ou sexta-feira, certo? Caso isso venha a acontecer, qual deve ser o movimento que a gente deve ver do mercado, certo? A gente deve ver um movimento parecido com o que a gente viu quando teve a aprovação do ETF do Bitcoin, certo? Vamos voltar aqui novamente aqui para o gráfico diário para a gente poder ver aqui, ó, como é que foi o movimento que o Bitcoin seguiu lá no dia 10 de janeiro, quando teve a aprovação aqui do seu ETF, certo? Cadê aqui o gráfico aqui, ó? Dia 10 de janeiro, certo? A gente teve aqui a aprovação, ó, nessa vela aqui, foi a vela que a gente teve a aprovação do ETF do Bitcoin, ó, isso aqui é uma vela diária, certo? Aqui foi onde a gente teve a aprovação do ETF do Bitcoin. Reparem que num primeiro momento, certo, o mercado subiu e depois ele fez aqui um movimento de correção, né? Praticamente aqui um venda a notícia aqui por alguns dias, ó. Repare que isso aqui, ó, é tudo dia, ó. Isso aqui dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, dia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aí depois de 22 dias o preço do Bitcoin começou a subir, até encontrar ali o seu novo topo histórico, certo? Então, caso o ETF de ETH seja aprovado, provavelmente a gente deve seguir aqui um movimento parecido com o qual o Bitcoin seguiu quando teve a aprovação do seu ETF, que é um movimento de alta nos primeiros minutos após a aprovação, depois uma correçãozinha de alguns dias, alguns poucos dias, para aí começar aqui a entrada de capital institucional com mais força, certo? E o ETH
começar a subir, certo? Não só o ETH, né, galera? Porque o ETF do Bitcoin movimentou todo o mercado e provavelmente o ETF de Ethereum também movimentará todo o mercado, fará aí com que muitos ativos subam com muita intensidade, certo? Então, em um primeiro momento, se acontecer a aprovação do ETF, a gente deve subir em um primeiro momento, algumas horas depois, alguns dias depois a gente deve fazer um movimento de correção para depois ter uma longa pernada de alta aí de alguns meses, igual foi o caso aqui do Bitcoin, certo? E com isso, né, galera, todas as altcoins aqui do sistema, do ecossistema do ETH, no meu ponto de vista, iriam se beneficiar disso, certo? Porque seria algo ali que ia ser muito benéfico para o ecossistema do Ether, certo? Em si. Então a gente deveria ver aí ativos mais clássicos, por exemplo, aí, como Lido, Wave, etc., se valorizando bem, e ativos mais novos também, como por exemplo EtherFi, que eu já venho falando há bastante tempo, Ethena, Pendle, dentre outros, valorizando também com ótima intensidade. Enfim, seria bom como um todo esse movimento aí pro ecossistema do ETH. A gente provavelmente aí veria aí uma alta muito interessante, certo, galera? E o bom, né, caso isso viesse a acontecer, seria o seguinte, certo? Que a gente ia romper esse período aqui de lateralização do mercado, certo? Provavelmente esse movimento de alta aí poderia durar aí uns 2 meses e meio, correto? E quando a força desse catalisador começasse a passar, a gente já está próximo do quê? Muito próximo da queda dos juros lá nos Estados Unidos, certo? A gente, por exemplo, vamos supor que o ETF é aprovado, e aí dura um movimento de alta aí de 2 meses e alguns dias, dura aí o final de maio, junho, julho, o movimento de alta causado por esse catalisador do ETF de ETH. E aí em agosto as coisas começam a esfriar um pouco mais, e a força desse catalisador começa a passar. Só que aí, quando a gente chegar lá em agosto, a gente já vai estar muito próximo do mês de setembro, que é onde os juros dos Estados Unidos devem cair, e a gente já deve engatar novamente uma outra pernada de alta, certo? Então, se o ETF for aprovado agora, a gente deve ter uma pernada de alta, 2 meses aí, um pouco mais de 2 meses de alta aí com intensidade, o efeito passa e depois vem aqui um novo catalisador que é a queda dos juros e faz aí mais uma pernada de alta. Enfim, o cenário ficou muito otimista para caso aconteça a aprovação aí do ETF, do ETH. Mas agora, e se não acontecer? Se não for aprovado? Tem esse lado também, né? Porque as chances são de 75%, mas ainda existe 25% de chance de não aprovação. O que acontece com o mercado caso o ETF não seja aprovado? Bom, galera, antes as pessoas estavam me perguntando isso, pô, Bruno, se o ETF do ETH for recusado na quinta e na sexta, o que vai acontecer? O mercado vai derreter? E eu falava para as pessoas que não, o mercado não iria derreter. Por que o mercado não iria derreter? Porque praticamente não existia a expectativa anteriormente de que o ETF fosse aprovado. Então, tipo, ninguém estava esperando a aprovação. Então, se fosse recusado, ninguém ia se surpreender, o mercado não ia ter um grande movimento de correção, nem nada do tipo. A vida ia seguir normal, o mercado ia ficar lateralizado, igual eu estava falando para vocês nos últimos vídeos, e íamos seguir aí o movimento normal do mercado, como eu já estava falando para vocês ultimamente. Porém, galera, agora as coisas mudou. Por que agora as coisas mudou? Porque agora existe a expectativa do mercado de que o ETF vai ser aprovado, certo? O mercado agora está com uma grande expectativa, a gente vê isso aí refletindo nos preços, tudo subiu, com todo mundo apostando aí que o ETF vai ser aprovado. Só para vocês terem uma noção, teve operações aí, né, abertas no mercado de futuros aí, especulando a aprovação do ETF de Ether, por volta de 14 bilhões de dólares, certo? Então o pessoal está muito otimista com essa possível aprovação do ETF de ETH. Agora, se esse ETF não for aprovado, uma vez que o mercado criou uma grande expectativa da aprovação para quinta e sexta, mas caso não seja aprovado, a gente provavelmente vai ver o mercado aí dando uma correção tão intensa quanto foi esse movimento de alta aqui que a gente viu. Para depois de uma possível correção, caso aconteça a recusa do ETF, a gente voltar aqui para o movimento lateral de mercado que eu já cito nas últimas aulas para vocês e ficar esperando pelo próximo catalisador, que aí seria a queda dos juros dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem aí o primeiro cenário, que é a aprovação do ETF, uma alta algumas horas depois e correção nos próximos dias para engatar uma pernada de uns 2 meses de alta, no meu ponto de vista, com esse catalisador. E a gente tem o cenário negativo, que seria a não aprovação do ETF, certo? E aí a gente veria aí uma correção nessa alta que a gente viu
no dia de ontem, estamos vendo no dia de hoje, para depois o mercado voltar aqui para o período lateral. Enfim, esses são os dois cenários que eu vejo para o mercado atualmente, certo? A gente está preparado para os dois cenários. Se o mercado engatar aqui um movimento de alta, tá ótimo, a gente já está comprado aqui há muitos meses, então a gente ia ganhar dinheiro como a gente já está ganhando. Se não for aprovado e o mercado corrigir e depois voltar a lateralizar, tá ótimo também. A gente compra alguns ativos mais baratos. É bom ter caixa aí para caso não aconteça a aprovação do ETF. É bom ter caixa para poder comprar ativos aí com um desconto, certo? Porque provavelmente vai ter caso o ETF não seja aprovado. E, enfim, galera, esse é o cenário que a gente tem aí para o mercado. Qual é a sua expectativa? O ETF vai ser aprovado ou o ETF não vai ser aprovado? Eu, sinceramente, galera, acredito aí que o ETF vai ser aprovado, certo? Esses jornalistas aqui, os caras são pessoas sérias dentro do mercado, eles têm contato direto aí com o pessoal da SEC, com o pessoal de BlackRock, enfim. São pessoas do alto escalão com quem eles têm contato. Eles não iam soltar uma análise como essa sem ter realmente conversado com pessoas grandes aí relacionadas ao ETF para ter a certeza de que existe grande chance de aprovação entre quinta e sexta. Fora esse outro camarada aqui que sempre traz aqui informações em primeira mão do mercado, trouxe aqui a informação de que as exchanges já estão aí, já estão sabendo, né, que possivelmente vai acontecer a aprovação do ETF. Enfim, galera, vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser. Vai acompanhando aí. Aqui no YouTube, lá no Instagram, se a aprovação acontecer, eu vou estar soltando aí novas aulas para vocês aí, novas visões aí de como deve ser o mercado nos próximos meses, mas o negócio é estar preparado. A gente está preparado para tanto a aprovação do ETF, ganhar dinheiro caso seja aprovado, quanto também para negação, para comprar mais barato caso aconteça oportunidade. Enfim, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aí um comentário, vai aprovar, não vai aprovar, faça parte da comunidade inscrita, aproveita o desconto, tamo junto, forte abraço.